Jornal da Manhã. Olá, ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Estamos chegando com o Jornal da Manhã desta segunda edição, nesta sexta-feira, hoje dia 19 de junho de 2020. Eu sou Eudes Figueiredo. Vamos debater agora os principais assuntos de Prudente região e também, se nós tivermos um tempo aqui no final do programa, os assuntos de relevância nacional. Nós estamos já com os nossos comentaristas para trazer os seus destaques dessa sexta-feira. A gente começa com Adolfo Padilha. Adolfo, bom dia. Seu destaque dessa sexta-feira. Bom dia, Eudes. Bom dia, amigos da Jovem Pan, ouvintes da Jovem Pan. Acho que a gente tem que dar um destaque positivo hoje, né? O morador de Caiabu, lá, o seu José Guedes Mota, 89 anos, 22 dias internado na HR. Ontem ele saiu sarado, curado, para poder voltar com a família do Covid. Isso é muito legal, é uma mensagem positiva. E os números, né? O Brasil hoje é quase 46% de pessoas recuperadas. Nós temos aí 482 mil pessoas salvas, são quase 50%. Entre os óbitos, infelizmente, mas nós estamos na 17ª posição. Então, são números que a grande mídia não está falando. Mas o Brasil está lutando e está conseguindo vencer o Covid entre saltos, entre pulos, e estamos chegando lá, se Deus quiser. Vamos lá para o bom dia do Fernando Jesse. Bom dia, Jesse. Bom dia, Eudes Padilha. Bom dia, Adilson. E bom dia, um grande dia aos nossos ouvintes também. O meu destaque hoje vai para aquela famosa frase que está muito na moda hoje: a corda está esticando demais. Ontem o Ministério da Justiça determinou, independente de quem seja, porque, na minha opinião, quem tem qualquer tipo de problema ou crime tem mais é que ser preso e ver o sol nascer quadrado mesmo, independente de quem seja. Mas hoje tem uma decisão de analisarem os últimos 12 anos de viagens ali do senador Flávio Bolsonaro. Agora faço a pergunta, se eles também vão investigar esses 12 anos dos 43 deputados que estão na lista da roubalheira ali da Alerj. Então fica essa aí a minha pergunta. Vamos lá então para o bom dia do Adilson Brevileri. Bom dia, Adilson. Olá, Eudes, bom dia ouvintes da Jovem Pan, Padilha, Jesse. O destaque vai para uma preocupação que a pandemia está trazendo e que já havia sido comentado há algum tempo atrás, que é a questão do aumento de casos de suicídio em todo o país. E, lamentavelmente, ontem, em Presidente Prudente, um empresário ceifou a sua vida e, aparentemente, num desespero ocasionado pela paradeira da pandemia. Lamentável situação em Presidente Prudente ontem. Muito bem, vamos lá para as informações desta sexta-feira. Alegando que não era possível prever a necessidade antes do início das obras, a Prefeitura de Presidente Prudente decidiu derrubar os boxes instalados na Praça da Bandeira, o antigo camelódromo. Desta forma, a reforma do camelódromo não será mais entregue em agosto, como prometido. Agora o prazo está sendo estendido para o final do ano. A informação foi revelada após vereadores realizarem uma vistoria no local na manhã de ontem, e a visita foi motivada por reclamações recebidas pelos parlamentares um dia antes. Vamos lá para a opinião do Adolfo Padilha sobre essa situação. Adolfo. Olha, o camelô é um problema sério já, né? Já é um problema que vem há muito tempo se arrastando em Presidente Prudente. Eu acho que a reforma era extremamente necessária e é necessária. A regulamentação mais ainda, né? Porque o camelódromo, a gente sabe que tem pessoas lá que fogem daquele padrão que a gente coloca como necessidade mesmo de ter aquilo como necessidade de vida para se manter. Agora, como quase tudo nesse governo do Bugalho, o planejamento é meio equivocado, né? Eu vejo assim, e a reforma para mim foi no momento errado, não tinha que ter sido no último ano agora, aí veio a crise, acabou de piorar. Por que já não declarou também o modelo de reforma? É óbvio que nós, como os prudentinos, achamos que essa segunda opção é muito melhor do que a primeira. Ia reformar aquelas lata velha, ia colocar lata velha junto com lata nova, ia ficar horrível. Claro que a alvenaria vai ficar muito mais bonito, vai ficar muito mais harmonioso numa praça, vai ficar uma coisa bonita de se ver. Mas por que já não planejou isso? Veja bem, derrubou tudo, aí abre uma nova licitação. Quem conhece um pouco do setor público sabe que isso demora, tem prazo, pode ter empresas recorrendo se não aceitar o resultado. Essa obra não termina no final desse ano
Isso prejudica a reeleição do prefeito Nelson Bugalho. Não houve planejamento, não sei se do secretário de obras, não sei se da Secretaria de Planejamento, não sei se por falta de comando e conhecimento burocrático desse sentido do prefeito Nelson Bugalho. O que eu sei é o seguinte: a reforma é necessária, a regulamentação é necessária, mas o prazo e a forma de que ela foi declarada para ser feita é totalmente equivocada e só causa transtorno. Só faz dar asa para os vereadores agora em ano eleitoral, que estão na dele. A pessoa vai lá, reclama, ele vai lá, faz vídeo, faz filme e cobra. Tem que ser cobrado mesmo. Não importa se é por interesse político. Essa é a função do vereador. Bom, o secretário municipal de obras, Ney Rena, esteve no local e esclareceu a necessidade da retirada total dos boxes antigos, que serão construídos, então, novos de alvenaria, conforme o projeto inicial. Fernando Gessi, você também acha que ficou melhor dessa forma, como deveria ter sido já desde o começo? A impressão que nós temos aqui em Presidente Prudente é que a cidade fica em um determinado espaço físico e a prefeitura fica lá em Epitácio, porque não tem condição nenhuma. Todo mundo sabia que frequentava aquele local, que aquela situação dos boxes ali, todos eles de metal, muitos deles eram totalmente precários. Agora, o que eu fico um pouco indignado, estranho também, é que na imagem que foi prospectada como sendo a obra em si, os boxes não eram daquele jeito, eram reformados já. Então, existe ali, sim, um certo problema, foi o que o Padilha acabou de mencionar. Um dos grandes erros dessa gestão é com relação ao planejamento. Olha, se inclusive na segunda-feira agora foi votado o requerimento para a abertura da comissão, um dos pontos que estavam ali dentro do requerimento eram justamente a ineficiência com relação a obras. E o camelódromo era uma das obras citadas ali, da qual um outro grupo de vereadores de um determinado partido achou que não tinha relevância nenhuma, aquilo lá nada importava. Mas ontem também, dentro daquele mesmo requerimento, existia ali a questão da educação, onde, por não aderirem ao currículo paulista, os nossos alunos aqui de Presidente Prudente não estão recebendo os livros do EMAI, ou seja, há algumas questões da Constituição que tangem aí a igualdade de direitos não vem sendo respeitada em nossa cidade. Mas para determinados vereadores está tudo normal e vida que segue. Com relação a essa obra aí, é um financiamento para que ela seja feita. O valor total é de 4,5 milhões. Esta obra foi ganha licitação por 2,9 milhões. Existiam aí alguns rumores que a empresa estava querendo fazer um aditivo de R$1 milhão nesta obra. Agora, eu venho aqui mais uma vez fazer outra pergunta. Será que essa relicitação da licitação não tem fundamento justamente por conta desse aditivo? Eu acho que algumas coisas nessa cidade, infelizmente, nós nunca saberemos. E essa aí vai ser uma delas. Que a reforma é necessária? Claro que é. Tem um fundamento social ali? Tem. Foi perdido? Foi. Mas eu espero que, a partir do ano que vem, as pessoas, os empresários das quais eu conheço muitos deles, que sei que precisam daquilo, eles o façam com responsabilidade e que não permitam que os erros do passado aconteçam novamente no futuro. Adilson Brevileri, a sua opinião? A gente fica até se auto-questionando, será que o camelódromo vai sair algum dia? Do jeito que está indo, parece que dentro dessa administração, não mais, né? Eu tive a oportunidade de estar em algumas das reuniões feitas pelo prefeito, pela secretária de obras, por toda a equipe envolvida nessa questão do camelódromo, que foi uma polêmica tremenda. E em 2 reuniões dessas, foram questionados com relação à questão do dinheiro para a execução desta obra. E o secretário Ney Rena afirmou em uma das ocasiões que o dinheiro já estava na Caixa Econômica Federal, que o andamento da obra, assim que os proprietários dos boxes no camelódromo aceitassem a proposta da prefeitura, porque também houve uma outra grande polêmica para onde ia o camelódromo, quando eles aceitassem que a obra iniciasse, o dinheiro já estava na Caixa, só fazendo a medição e a Caixa ia liberando o dinheiro. Então não haveria possibilidade nenhuma de interrupção da obra. Agora, como cidadão, qualquer pessoa que passava de carro, andando na Avenida Brasil, e desse uma olhada ou duas ali, já percebia que jamais sairia
no prazo que estava sendo comprometido ou no prazo que foi prometido pela Prefeitura. Realmente é uma surpresa muito grande a falta de gestão nessa questão aí, desse camelódromo, né? Então a gente até faz aquela aposta, né? Será que vai sair mesmo desse camelódromo? Vamos ver, né? Conosco também a StatNet. A StatNet é fibra ótica de qualidade. É a outra velocidade da StatNet para você que precisa de internet, jogos online, IPCAM, telefonia, hospedagem de site, backup online, intranet, servidor cloud. Tudo que você precisar em soluções de tecnologia na internet, você vai encontrar com a StatNet. Basta você ligar no telefone 2104-2855. 2104-2855. Você com qualidade de internet, a outra velocidade da StatNet aí na sua casa. 2104-2855. Outro assunto que vem se arrastando em Presidente Prudente, a Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada para apurar denúncias sobre irregularidades da Escola Municipal de Artes Jupira Cunha Marcondes e também na Secretaria Municipal de Cultura finalizou as oitivas, ou seja, quando são ouvidas as testemunhas das duas partes. Agora, os integrantes trabalham na produção do relatório final que será votado pelos vereadores na Câmara Municipal de Presidente Prudente. Desde o início da CPI foram ouvidas 64 pessoas. Se você não sabe muito bem do que nós estamos falando, pois é, a CPI da Cultura foi instaurada na Câmara Municipal após denúncias formuladas pelo Conselho Municipal de Cultura, professores e alunos da Escola Municipal de Artes Jupira Cunha Marcondes contra a Secretaria Municipal de Cultura. São investigadas possíveis práticas de abuso de autoridade, assédio moral, coação a servidores públicos e ainda situação referente às questões relacionadas à descentralização por meio de polos da Escola de Artes. Nesta ocasião, quando a abertura da CPI, então o secretário Fábio Nogueira acabou trocando de pasta com o Paulo Silva. Muito bem, a gente vai saber a opinião do Adilson Brevileri sobre essa situação. Olha, essa situação parece que é igual do camelódromo, né? Essa é uma CPI que parece que não vai acabar nunca, né? Uma CPI com todos os fatos já elucidados, com todas as questões já levantadas, com tudo que tinha que ser feito já foi feito. E como é que é? Vai sair o resultado? Vai ter que ter instaurado um inquérito policial? Vai ter que ser uma denúncia para o Ministério Público? O que vai acontecer? Essa é uma novela que já demorou muitos capítulos, né? Já devia ter acabado há muito tempo. A população está esperando uma resposta o mais breve possível. Será que vai sair mesmo? Vamos lá, Adolfo Padilha, sua opinião. Olha, como a Adilson disse, ali na Câmara a gente sabe que entra, mas a gente nunca sabe o jeito que vai sair, né? E não é só nessa Câmara de Presidente Prudente. A Câmara de Vereadores é uma situação complicada, é uma situação, são muitas cabeças diferentes, né? O mesmo poder de decisão, então se complica. No caso da CPI da Cultura, a observação que eu faço, e acho que tem que ser justa, o ex-secretário, ele é uma pessoa difícil, ele é uma pessoa complicada. Quem conviveu, quem conheceu ele, quem conhece sabe disso. Mas eu acho que o legado que ele deixou para a cultura de Prudente não pode ser jogado fora. Eu acho que ele conseguiu grandes conquistas. Eu não vou discutir aqui a forma dele agir, o distrato com as pessoas, o modus operandi do secretário. O que é lamentável que de tanto tempo no cargo e conseguindo coisas boas para a cultura, ele teve que sair da forma que ele saiu. Esse é um problema, né? Porque muitas pessoas vão lembrar do secretário que ficou, acho que se eu não me engano, está mais de 20 anos no cargo, mais de 15 anos no cargo, vão esquecer as boas conquistas que ele conseguiu junto na época do prefeito Agripino. Ele brigava muito para conseguir, por exemplo, o centro que nós temos hoje lá, aquela estrutura toda. Enfim, eu me lembro muito, ele brigava, ele e o Tupã não podia se ver um perto do outro. Um era secretário de obras, um era secretário da cultura, enfim. E as pessoas não vão lembrar disso. As pessoas vão lembrar que é o secretário que teve que ser afastado por causa de uma CPI. Uma CPI também do quê? Não é de desvio de função, não é de desvio financeiro, nada disso. E isso não pesa contra ele, mas de comportamento. Então, eu acho que perdeu-se uma oportunidade. Por isso que eu digo, o cargo público ele tem que ser reciclável. As pessoas não podem tomar posse de um cargo público e ficar. É importante pôr novas cabeças, novas pessoas, para que se tenha novos pensamentos e novas atitudes. Mas a CPI, eu acho que a CPI, com o afastamento dele da secretaria,
ele indo para outra secretaria, que foi uma acomodação política também horrível para o Nelson Bugalho, pegou muito mal na época. Eu acho que a CPI é água, é pizza, não vai dar nada e vai acabar por aí. Fernando Gessi, você também acha que vai acabar na culinária aí? Vai dar aí uma leitura totalmente de um relatório exaustiva, como sempre. Pode ter até ser que saia alguma solicitação. A solicitação que poderia ser feita era a troca de cargo ou exoneração, ou colocar isso para que a administração escolhesse a opção A ou B, mas, infelizmente, a conduta que vinha sendo adotada, na verdade, o Padilha sabe disso até melhor que todos nós, que conviveu ali também há muitos anos, a convivência sempre foi complicada. Todo mundo sabia disso. Os relatos que foram colocados ali na CPI são realmente muito complicados, muito sérios, muito graves. Agora, a questão toda é a seguinte: se nós tínhamos ali evidências de problemas com relação a isso já de longa data, tínhamos problemas de conduta de longa data, tínhamos ali a insistência da permanência do cargo, nós já temos agora uma lei que foi aprovada e que vai começar a entrar em vigor agora no ano que vem, onde todas as pessoas que ocuparem cargos ali do secretariado, e até acredito que de diretoria também, precisam ter curso superior. Ou seja, era um dos que não tinha. E muito me estranha também, porque realmente, eu sou da cultura, mexo com cultura, mas não tenho formação nenhuma na cultura. É questionável, é questionável. O que nós não podemos ter situações que nós vemos em algumas outras coisas. Porque essa também foi um decreto colocado lá atrás que permite que o engenheiro se faça parte da Secretaria de Saúde. O Theo Padilha questionou isso, e eu também concordo com ele, em partes, porque grande parte das formações que existem hoje, elas não são acadêmicas diretamente relacionadas ao cargo, e sim à gestão. E isso, nós temos, por exemplo, pessoas sendo formadas em gestão de saúde, não são médicos, mas são pessoas que entendem de saúde. Nesse caso da cultura, eu acho que nós teríamos que ter aí alguém mais ligado ao meio cultural. O que nós vimos ali era um verdadeiro show de horrores, em algumas situações. Brigas assim, totalmente provando que o que menos tinha ali era cultura. Agora vamos ver o que vai dar essa CPI, mas eu acredito também que não vai dar em nada. Jaime Centro Automotivo, seja o seu carro nacional ou importado, o que você está precisando, você vai encontrar na Jaime Centro Automotivo. A experiência faz toda a diferença, você vai confiar o seu carro nas mãos de quem realmente sabe o que faz. A Jaime Centro Automotivos tem vários serviços para o seu carro: mecânica, autoelétrica, autopeças e também alinhamento e balanceamento. Basta você entrar em contato com o pessoal da Jaime Centro Automotivo, muitos anos de experiência em Presidente Prudente, fica na Avenida Brasil 891, no centro da cidade. Telefone da Jaime Centro Automotivo é o 18 2104 4666. 18 2104 4666. Olha, ontem, quinta-feira, foram publicados no Diário Oficial Eletrônico do município 2 decretos assinados pelo prefeito Nelson Bugalho, revogando o corte de 10% no salário de secretários municipais e servidores comissionados, além da suspensão de férias, folgas e licença-prêmio a funcionários da saúde e mobilidade urbana. Desta forma, a prefeitura retoma o pagamento integral da folha salarial e dos benefícios suspensos desde abril. Na época, a medida buscava por uma economia de aproximadamente R$ 130 mil por mês. Quais foram os motivos da volta atrás sobre o decreto 30.825, que cortou os salários em 10%? A revogação foi motivada por ação judicial movida pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal, além do fato de alguns funcionários atingidos serem servidores efetivos. Em relação aos trabalhadores da saúde e mobilidade urbana, o argumento do prefeito foi de que há necessidade de adequações na legislação editada a respeito das medidas temporárias e emergenciais de prevenção ao contágio pela Covid-19, o coronavírus. Adolfo Padilha, o que você acha dessa mudança aí? Paramos de economizar 130 mil.
Bom, primeiro, como atitude política, eu acho uma atitude política de novo precipitada. Eu acho uma atitude política, já que teve a coragem de decretar uma redução de benefícios, teria que ter a coragem de segurar isso até o final. E a crise não acabou, pelo contrário, a crise econômica está começando, né? Ela está se formando durante a crise e as consequências dela, que já começaram, vão ser maiores depois da crise. Mas o que me chama a atenção é o Sindicato dos Trabalhadores Municipais. A solidariedade não existe para essa turma, né? Você pega lá no governo federal, quando o presidente propôs o congelamento dos aumentos salariais até 2020, houve um lobby terrível para que isso não passasse no Congresso. Lá em cima, ninguém fala em reduzir o próprio salário, eles falam em reduzir tudo quanto é coisa, menos o próprio salário, fora esse escândalo do fundão agora eleitoral para os partidos, e com esse dinheiro aí daria para fazer só aqui no estado de São Paulo, acho que uns 30 hospitais de campanha para combater o Covid. E aqui em Prudente não foi diferente, né? Não houve solidariedade. O funcionalismo público brasileiro como um todo, ele acha que ele está num pedestal. E eu já disse aqui uma vez que, diferente de outros países mais avançados, os milionários desse país, infelizmente, estão nos cargos públicos, com essas garantias que são terríveis para a sustentabilidade do governo. O custo do Brasil é muito caro por causa disso. São pessoas que merecidamente estudaram, passaram em concurso, e quando você fala isso, você fala assim, estuda e passa também. Não, não é assim. Existe todo um sistema a ser mantido, existe muita gente passando fome, existe muita gente que perdeu 100% da sua receita. E perder 10% não é perder, é colaborar, é ajudar, né? E normalmente a maioria deles perde um pouco, mas já com a casa própria, com uma estabilidade, que aguenta aí 60, 90 dias. E aqueles que não têm isso tudo? E essa colaboração? Então, esse é o ponto, né? O brasileiro, a maioria dos brasileiros, infelizmente, ou boa parte deles, é muito bom na boca, mas no ato, na atitude, infelizmente, deixa a desejar. Eu acho que o vergonhoso aí é o sindicato ter se pronunciado contra o que eu não chamo não de uma medida econômica, mas que seria de uma medida de solidariedade para aqueles que não têm nada, que falta tudo. Então, eu acho que esse é o ponto. Fernando Gessi, a sua opinião? Olha, eu confesso que, primeiro, eu acho que até a conta aí está meio estranha. Nós temos hoje a quantidade de comissionados na nossa prefeitura, só essa parte aí da folha, ela gira em torno aí de 1.100.000 e pouco, 1.300.000. Vamos chutar um número aqui de 1.200.000 reais. Se você economizou 10% em 2 meses, essa conta daria 240 mil reais. Agora, com relação ao detalhe do sindicato, eu achei uma grande solidariedade do sindicato para com alguns funcionários públicos que estão ocupando cargos de comissionado. A lei é muito clara. Quando você fala de funcionário público, não existe ali a distinção, pelo menos a nível de prerrogativo de direitos e deveres, quando você tem um funcionário comissionado e um funcionário efetivo. A lei é igual para os dois. Tanto é que todas as penas, punições, direitos e deveres são iguais para os dois. Com relação a esse ponto que o Padilha tocou agora, então, vamos deixar o pensamento anterior. Tem que ser tratado todo mundo da mesma forma. Agora, vamos para esse apontamento que o Padilha fez. Quando você vai falar aqui sobre sindicato em Presidente Prudente, automaticamente você já pode jogar uma bandeira vermelha lá em cima. Por quê? É CUT e PT. São essas pessoas aí que realmente falam ou lutam por situações até envolvendo a mudança de governo, tá? Por um sistema socialista, vamos dizer assim. E eu acho que agora eles perderam uma boa hora de começar a socializar, tá? O que eles estão recebendo em detrimento a toda a parte privada que está quebrando, passando fome, com grandes necessidades. E eles não podem esquecer que eles são funcionários públicos. O nome já fala tudo, funcionário do povo. E esse papo que o Padilha comentou, mas eu sou funcionário público, passei no concurso, faz isso aí. Não, não é assim que funciona. Eu nunca quis ser funcionário público, da mesma forma que várias outras pessoas também nunca quiseram ser funcionários públicos, tá? Então aqui não estou desmerecendo ninguém, não. Eu acho que os dois, da parte privada e a pública, é que formam aí a grande massa desenvolvedora da economia brasileira. Todo mundo tem que ter o seu respeito mútuo, e aí é o que o Padilha também falou. Onde fica a solidariedade? Nós temos funcionários públicos ganhando excelentes salários.
Lógico que nós não estamos falando aqui do coitadinho lá que fica ali limpando o chão, que fica varrendo rua. Nós não estamos falando desse. Nós estamos falando de muitas pessoas que têm salários acima de 15 mil reais. Eu quero saber o seguinte, como que vocês vão receber daqui para frente com essa situação crítica que a economia está passando, no caso? Muito bem, vamos lá então para a opinião do Adilson Brevileri. Olha, a situação da crise por conta da pandemia está envolvendo todo mundo, né? O sindicato dos municipais busca o seu direito, o prefeito tenta fazer aí a coisa andar, tenta apaziguar, tenta igualar as condições, mas é uma situação extremamente difícil para todo mundo. Se a gente se colocar no lugar do prefeito, por exemplo, a gente dá para imaginar a dificuldade que ele está tendo para poder fechar essa folha. Haja visto que a arrecadação de IPTU, a arrecadação de impostos pela prefeitura, caiu drasticamente, né? E o dinheiro que chega do governo do Estado de São Paulo, do governo federal, são dinheiro para a Covid. Chegou aquela verba para poder arrumar o calçamento e para poder agilizar o camelódromo, ajudar ali, mas, enfim, é uma situação difícil para todo mundo, né? A gente até pode fazer que nós falamos aqui ontem a questão do transporte urbano de Presidente Prudente, de todo mundo sentar numa mesa e conversar, né? E como o Padilha disse, talvez tenha sido um pouco precipitado do prefeito ter revogado essa questão, sem antes ter chegado, vamos conversar, vamos ver se a gente consegue chegar num bom senso aqui, para ver, porque está difícil para todo mundo, está difícil para o funcionário público, para o varredor de rua, para o cara que trabalha na prefeitura, mas está um pouco fácil para um secretário, que é um comissionado, que ganha aí em torno de 15 mil reais por mês. Então, é tudo uma questão de se ajustar, de boa vontade de cada um, né? Se a gente não tiver essa iniciativa nesse tempo de guerra que nós estamos vivendo, aí a coisa desengringola mesmo, vamos dizer assim, né? Muito bem, o Jornal da Manhã tem o oferecimento do Clube Cred. O Clube Cred é uma rede que possibilita quem tem interesse em tornar-se um agente de crédito, seja comprando uma franquia, home office ou apenas baixando o aplicativo. E foi desenvolvido em formato app para ser simples e seguro, com o intuito de facilitar a venda e indicação de crédito consignado em qualquer cidade ou região do país, evidenciando assim o diferencial do clube, o ganho de até 70% de comissão de todos os empréstimos indicados pelo usuário. Benefícios em se tornar um franqueado? Você vai trabalhar em casa, usufruir de toda a estrutura oferecida pela Clube Cred, suporte online para trabalhar, treinamento e acompanhamento toda semana realizado por especialistas do mercado. Quer saber mais sobre a Clube Cred? Basta você ligar no telefone 0800 800 1020. 0800 800 1020, Clube Cred. Falar da Covid-19 em Presidente Prudente, talvez alguém diga assim, bom, não vamos falar nada da Covid? Pois é, vamos falar agora. O Presidente Prudente recebeu mais 12 resultados positivos de Covid-19. E as confirmações agora chegaram a 306 na contagem feita até o final de ontem, quinta-feira. A Vigilância Epidemiológica Municipal também informou mais uma morte suspeita registrada na noite de quarta-feira. Trata-se de um homem de 63 anos, cujos sintomas característicos de Covid-19 tiveram início no sábado, dia 13. Foi coletado material para exame e a Vigilância Epidemiológica está aguardando o resultado. Os casos estão aumentando em Presidente Prudente. Ainda podemos considerar como normal essa situação, Adolfo Padilha? Não, normal ela nunca vai ser, né, Eudes, para a gente, infelizmente, né? Mas esses números, eles demonstram que é aquilo que a gente fala aqui todos os dias. O cuidado tem que continuar, a higiene tem que continuar, o afastamento social se faz necessário, né? O distanciamento entre as pessoas, o uso da máscara se faz necessário. Ontem ainda eu passava no centro da cidade, mesmo fechado, e vi algumas pessoas com criança andando, mesmo com máscara. Então, você não sabe qual que é a necessidade dessa pessoa. Será que tem a necessidade mesmo de levar essa criança? E eu concordo com o que o Adilson falou aí também, que é uma coisa que a gente tem que ter a responsabilidade de pontuar aqui. Não é fácil a situação do prefeito. É uma situação muito complicada. É uma situação que são muitos interesses, né? É muito arriscado. Por exemplo, eu estava conversando esses dias com o secretário
E quando foi se decidido fechar o comércio, foi proposto para que a prefeitura parasse de dar o vale social, para que diminuísse o uso dos ônibus por esse pessoal. O Ministério Público foi contra, porque tira o direito de ir e vir, segundo essas informações. Aí eu pergunto, como que você consegue um entendimento assim? Não é um estado de guerra? Não ia fechar tudo, ou não vai fechar tudo? Não tem lugar que não pode ir na praia? Não tem, que também não seria o direito de ir e vir? Não tem lugar que não pode ir na praça, que também não seria o direito de ir e vir? Então, quer dizer, a medida é drástica, mas ela se fazia necessária, como ainda eu acho que se faz, né? Então é complicado, realmente é uma situação muito complicada. E vamos torcer para que, como todos os dias a gente torce aqui, como hoje eu dei a notícia do seu Mota, 89 anos, 22 dias dentro do HR, lutando contra o Covid, e conseguiu se safar, saiu com vida, né? Parabéns aos profissionais do HR, enfim, a todos os profissionais que estão nessa luta, e vamos continuar torcendo contra o vírus, né? Muito bem, vamos para assunto nacional, porque ontem se falou muito da operação da Polícia Federal, no caso Queiroz, que foi preso em Atibaia. Bom, irritado e abatido, segundo o jornal O Globo, o presidente Jair Bolsonaro buscou ao longo do dia de ontem uma estratégia para afastar do Planalto o desgaste com a prisão do Fabrício Queiroz. O presidente fez críticas à prisão e falou em uma live em perseguição por parte do judiciário. Já o senador Flávio Bolsonaro disse encarar com tranquilidade. Eu ainda assistindo o presidente falando, ele disse que foi uma prisão espetaculosa, né? Então, parecia que estavam prendendo o maior bandido do Brasil ou do mundo, alguma coisa assim. Vamos lá então para a opinião do Fernando Gessi. Primeiramente, o Queiroz não era foragido da polícia. Ele teve aí um mandado de prisão com relação a ele, e todo mundo sabia onde ele estava. Tanto é que o mandado foi expedido de manhã. Pode entrar? Pode. Já entraram lá e pegaram o cidadão. Segundo detalhe, quanto custou aquilo ali? Quanto custou aquele circo todo para prender uma pessoa como aquela? Outra coisa, ele é um militar, ele tem formação militar. Ele foi para um presídio de Bangu. Ele deveria ter ido para um presídio com uma cela especial dentro ali de um quartel ou de algum outro lugar militar. Nós não estamos aqui defendendo a situação, não. Mesmo porque essa situação poderia ter sido evitada lá no passado, onde todas as provas, as aberturas de conta, expor ali com grande transparência todos os seus dados, poderia ter evitado isso. E esses dados, inclusive, poderiam ser dados ou passados em cima de alto sigilo, para que não fossem abertos para todo mundo. O que, na verdade, nós vemos aí é querer escancarar com a vida da pessoa, e realmente o foco todo não é nem o Flávio, que no meu entendimento tem culpa do cartório, sim, porque senão não estaria aí nessa situação ridícula que está passando. É escancarar a vida do presidente. Afinal de contas, grande parte de nós, cidadãos brasileiros, votaram no presidente. Eu não votei em nenhum dos filhos dele, vou deixar isso aqui bem claro. Então, o que acontece? Agora vem um juiz e pede para abrir 12 anos de todas as viagens que ele fez. Agora eu pergunto, o problema todo com relação a ele é de 1,2 milhões de reais. O top one, vamos dizer assim, do problema da LERJ é de 43 milhões de reais. E os tratamentos não estão sendo feitos da mesma forma. Se fosse contar, para prender uma situação dessa de 1,2 milhões, teve aquele circo todo, vocês imaginem quando formos prender o de 43 milhões. Vai ser uma apoteose nacional, espero, né? Então, o que eu vejo aqui, já comentamos por várias vezes, é que ali no Rio de Janeiro, aquele estado, ontem até um amigo meu comentou comigo isso, Fernando, não tem como dar uma independência, né? Vamos separar aquele estado do Brasil, porque eu nunca vi um estado para produzir tanta corrupção e tanta coisa errada na minha vida. Eu tenho 51 anos de idade e o que eu vejo acontecer ali no Rio de Janeiro são coisas assim que até o mundo do crime duvida. Aquilo lá, hoje nós fazemos as máfias internacionais parecer brincadeira de criança, o que eles fazem ali. Eu acho que, mais uma vez, o nosso direito, né, esse nosso ordenamento estrutural, principalmente em relação ao arcabouço jurídico, precisa ser alterado.
coisa que o STF deveria estar se preocupando, e também o nosso Congresso. Mas parece que ali o que menos importa é o país. Adolfo Padilha, o que você achou dessa situação toda? Eu vi que você estava meio concordando com o Jesse em alguns pontos. Qualquer pessoa um pouco lúcida politicamente, sem paixão política, sabe avaliar o carnaval todo que fizeram ontem. E repito aqui, você não vai ver, todo mundo sabe que eu sou simpatizante do governo Bolsonaro, você não vai ver aqui Flávio livre, Queiroz livre, isso não vai existir. Mas as pessoas têm que se atentar para os interesses políticos por trás de... Olha, a cobertura ontem da Globo, no caso do Queiroz, foi maior do que a cobertura da prisão do Lula. Se vocês perceberem isso. Época do senador Flávio, senador com problema de polícia e de cadeia em Brasília, nós temos Renan Calheiros, nós temos Sarney, nós temos tantos lá, só que esses foram os que indicaram os ministros do STF. Então, esses têm uma garantia. Estão lá quietinhos, não falam nada. Alguns são até donos de concessões de TV e rádio. Né? Então, não é novidade um senador estar envolvido em alguma falcatrua. No caso do Flávio, lá na Lerge, é como o Jesse falou. O cara do PT com 43 milhões, o cara do PSOL com 39 milhões, o cara do PDT com 25 milhões, o outro com 18 milhões, vai milhões, vai milhões, vai milhões, aí os 4 últimos lá, um com 3 milhões, 4 milhões, e o Flávio com 1 milhão e 200. Que roube R$1 é a mesma coisa que 1 milhão, e não é a questão é a motivação. O que estão querendo fazer? A motivação é uma só, é atingir o presidente Bolsonaro, é atingir o governo, o qual eles não pararam com a eleição ainda. Eles colocam na culpa do presidente um sistema todo corrupto, um sistema todo que sempre se beneficiou da verba pública. Eles fazem uma narrativa como se o presidente fosse o provocador, como se o presidente tivesse politizado a crise, como é tudo o presidente. E eles mantêm essa narrativa. Mas calma, isso só vai aumentar. E tem um motivo para isso. Esse ano se muda um ministro no STF. Bolsonaro vai ter a oportunidade de indicar um ministro que comece a conhecer a verdade de dentro para fora. Os benefícios, aquelas denúncias todas que tem contra a venda de sentença, advogados que despacham de bermuda dentro do STF, compadres, amigos, padrinhos. Você busca no Google, se você quiser ter uma posição sensata. Ontem eu coloquei para algumas pessoas assim, é esse tipo de ministros que você defende que a gente tenha no STF? Porque nós não somos contra a instituição STF, pelo contrário, ela é o mastro maior da nossa democracia. O STF é um dos poderes que segura a nossa democracia. Mas os membros que estão lá, você é a favor? Você concorda com o que eles estão fazendo? Busca no Google as últimas medidas do STF, os bandidos que foram soltos, os benefícios que eles tiraram, os julgamentos que eles fazem. Tem gente esperando julgamento lá de aposentadoria, de acidente há 30, 40 anos, o cara já até morreu. E os julgamentos que eles priorizam, a troco do quê? É esse tipo de gente que você quer defendendo o teu direito? Não, eu sou totalmente contra os membros que hoje nós temos no STF, contra essa qualidade jurídica que nós temos no STF hoje. Eu sou a favor que os ministros do STF tinham que ser indicados, primeiro, juiz de carreira. Quantos juízes de carreira? Eu tenho 51 anos. Quantos juízes de carreira a gente já viu envolvido em escândalo? Tem um ali, outro acolá. Mas normalmente são pessoas de uma formação moral acima da média, conhecimento jurídico acima da média. E não teria que ser indicação política, porque quando um poder indica o outro, ele já, no seu nascedura, ele já nasce banco. Porque aquele que foi indicado, por mais poder que esse cargo dê a ele já está devendo favor para quem indicou. Então está errado o sistema. Me desculpa, eu preciso encerrar, nós estamos no finalzinho do programa, eu queria ouvir o Adilson Brevileri, nós vamos ficar para segunda-feira, viu? Gente, muito obrigado, Adolfo Padilha, Adilson Brevileri, Fernando Jesse. Nós vamos voltar na segunda-feira, a partir das 11h30 da manhã, com mais um Jornal da Manhã, segunda edição, para Presidente Prudente de toda a região. Um grande abraço para todo mundo, vem aí o Pânico. Valeu!